Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Balcão. Eu sou Elisângela Colodete e hoje trago um assunto muito relevante para você que é dono de uma empresa, que é um empreendedor. Sabe do que a gente vai falar? Das parcerias. Elas são fundamentais para o crescimento de qualquer setor, serviço, comércio, turismo, seja qual for a área em que você atua. Parcerias são fundamentais, não é mesmo? Hoje nós vamos conhecer aqui exemplos práticos que mostram como essas parcerias podem ajudar no desenvolvimento dos negócios, das ideias, das empresas. A gente vai falar também como fazer parte, né, desses grupos, como se faz o networking, a importância das associações, dos sindicatos para esse movimento. Quer saber mais como funciona, então, tudo isso para o crescimento, para o amadurecimento de micro e grandes empresas? Vem comigo. Quer ver quem está aqui comigo hoje? Dá só uma olhada. Tem a Ludmila Fernandes, CRO da Simpla, e também a Cássia Ximenes, que é CEO da Ximenes Netmóveis, presidente do Secov MG e vice-presidente da Fecomércio MG. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. É tão bom, né, bater um papo da vida prática, do dia a dia, ainda mais esse assunto. Com certeza, ainda mais esse assunto sobre parcerias, né? Vamos começar falando na parceria na área de eventos, então, né? Como é que isso tem sido importante para vocês lá na Simpla, Ludmila? Explica pra gente e, se você puder também, né, contar um case de que você se lembre. Legal. Bom, pessoal, um bom case que a gente tem, antes de falar de case, eu acho que a gente tem que reforçar o que a Simpla é. E nós somos o marketplace da vida ao vivo. E, de fato, a gente quer criar essas conexões de parceria entre os produtores, o público dele. E a gente tem um bom case que é o RD Summit. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um evento enorme de marketing e vendas, que já aconteceu em Floripa, agora acontece em São Paulo. E juntos a gente construiu um belo de um credenciamento. Porque receber as pessoas no seu evento é o maior desafio. Como é que você controla aquela fila? Como é que você recebe as pessoas bem para que elas já entrem no evento de um jeito fluido, de um jeito estratégico? Então, juntos, a gente montou a melhor experiência de credenciamento do Brasil nesse sentido. E a gente também viabiliza a experiência desde o início, porque a experiência em eventos, ela começa quando você compra o ticket. E não quando você chega em um evento. Então, a gente olha muito para isso, para essa fluidez, para essa estratégia, para que o público tenha o melhor cenário possível e a melhor experiência. São muito importantes, né? E a Cássia pode trazer um pouco da Eu experiência uso muito dela. o Simpla. Ah, que coisa boa! Quem não usa, né? Muito. Eu uso, inclusive, no Secov. Todos os nossos eventos, a gente faz o credenciamento através do Simpla, porque é muito fácil, né? Simplifica e Simplifica fica mais demais, organizado. né? Para gente que precisa organizar eventos, né? As Facilita entradas. demais. Enfim, né? Coisa boa de ouvir isso, gente. Não, com Maravilha. certeza. Cássia, na sua experiência, né, tanto no Secov quanto na Fecomércio, né, mercado imobiliário, como que você acha que essas parcerias, né, de todos os tipos, podem facilitar para o setor de serviços e comércio aqui em Minas Gerais, né? Se você também puder se lembrar de algum case interessante para trazer. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a colaboração entre empresas diferentes, entre setores diferentes, é que faz a diferença para a gente ter uma melhor performance no mercado, seja ele qual for. No mercado imobiliário, isso não é diferente. Só para você ter ideia, hoje, no Brasil, a gente tem uma média de 16 meses para se vender um imóvel. É muito tempo, né? Nossa, É muito tempo. Mas dentro da rede Netmóveis, por exemplo, que eu faço parte, como a gente tem essa colaboração entre as empresas, entre as imobiliárias, a gente consegue reduzir isso para 103 dias, ou seja, pouco mais de 3 meses. Por que a gente consegue isso? Justamente porque nós temos uma empresa que faz a captação do imóvel e a outra empresa que vai buscar o cliente. Então, assim, a gente consegue cobrir o Brasil inteiro,
fazer as parcerias e dar mais celeridade ao processo de venda, dar mais velocidade. Então, isso dentro do nosso setor. Mas também dentro do nosso setor a gente faz parcerias, como a gente faz até com a própria Simpla. Eu vou montar um evento dentro do Secov, por exemplo, a gente chama, coloca lá o evento dentro da Simpla, fica fácil para que todo mundo possa visualizar, fazer o seu credenciamento. Então, eu acho que assim, cada um na sua expertise, se a gente consegue ser bom numa coisa, é excelente que a gente possa fazer uma parceria com o outro que é muito bom. A gente não precisa ser excelente em tudo, mas a gente precisa estar ao lado de pessoas que fazem com excelência. Com certeza. E aí o network se torna fundamental, né? A gente precisa circular e conhecer as novidades. Exato. Sim, total. É interessante pensar quando a gente vai para o conceito de parceria é viabilizar, né? São duas organizações que querem viabilizar um objetivo ou acelerar um objetivo que sozinha não chegaria lá. E aí, quando a gente encontra esses parceiros que viabilizam, aceleram para a gente, como foi o caso que a Cássia trouxe, acho que tudo flui melhor, né? A gente pensa muito nesse sentido de olhar para um alvo, para uma estratégia, unir forças e chegar lá. Acho que esse é o ponto, Uhum. né? Com certeza. Hoje em dia a gente fala até em ecossistemas, né? Onde as empresas muitas vezes se unem, né? E às vezes compartilham até o mesmo ambiente. Acontece isso com a Simpla em alguns momentos ou não? Traz um pouco para a gente dessa experiência também. Legal. Eu acho que esse ponto do compartilhar o ecossistema, ele vai muito do ponto do próprio networking, né? Que eu acredito que faz total sentido. A gente viveu uma experiência muito legal há pouco tempo. A gente faz questão de receber os nossos clientes na nossa casa, na nossa sede, seja aqui em BH, seja em São Paulo ou outros lugares. E de um tempo para cá, a gente tem recebido os nossos grandes produtores no nosso escritório para a gente ter exatamente esse momento. Quando a gente junta o nosso ecossistema, ideias brilhantes saem de lá. Porque é isso, eu quero ouvir quem está na ponta, aquela pessoa de trincheira, o que que é o desafio dela? Como que eu, como parceiro estratégico, que esse é o nosso posicionamento para o produtor de evento, como que a gente de fato consegue apoiar o dia a dia dele? Claro que o nosso core é tecnologia. Mas além da tecnologia, eu posso viabilizar conexões entre marcas? Eu posso viabilizar conexões entre produtores para que eles façam coprodução de um evento? Eu posso viabilizar outras marcas mesmo, como patrocínio ou algo nesse sentido? Então, quando a gente para ouvir, de fato, a gente cria ali boas conexões e boas parcerias. Eu acho que essa é o segredinho das boas parcerias, sabe? Sim, e aí vem também os bônus extra ainda, né, daquela parceria com uma empresa, porque outras parcerias vão surgindo dali, Sim. daquele networking que está acontecendo, né? Com vocês também é dessa forma, Com Cássia? toda certeza. E a gente vai realmente percebendo que muitas vezes você nem conhece aquele trabalho, nem conhece aquele serviço, quando você tem a oportunidade de estar ao lado, seja numa feira, seja num evento que cada um está ali para apresentar a sua forma de trabalho ou o seu produto, a gente vê que pode agregar valor ao trabalho da gente, que pode agregar valor ao nosso tipo de serviço e até mudar processos. Então, é muito importante a participação, ir nesses eventos, estar junto, para que a gente possa realmente conhecer o que há de novo e potencializar o nosso trabalho. Com certeza. Empresas menores, né, pessoas que estão começando agora, podem estar se perguntando, né, sentindo dificuldade, como é que eu entro, né? Como é que eu posso formar essas parcerias, partindo muitas vezes do zero, né? Estou começando uma empresa agora. Qual é o passo a passo, na sua opinião, Olha, Cássia? eu sou muito a favor do associativismo e do sindicalismo, porque eu acho que é junto que a gente cresce. Então, as entidades de classe são uma excelente porta para quem está começando e buscar mais conhecimento e buscar parceria, conhecer quem está no mercado, como que o outro trabalha. E é assim que a gente vai crescendo. A partir do momento que você está junto de outras empresas que oferecem o mesmo tipo de serviço que você consegue perceber que você pode se unir a elas e ficar melhor. E quando você tem outras empresas, no caso do nosso sindicato, por exemplo,
do Secov, lá a gente representa tanto as loteadoras, as urbanizadoras, as empresas de compra e venda de imóveis, de locação e administração de imóveis e as administradoras de condomínios e também as incorporadoras. Então, é um mundo inteiro do mercado imobiliário. A gente tem de ponta a ponta. E muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu sou um síndico externo, né? Um síndico profissional, como gostam de dizer, apesar da profissão ainda não estar legalizada. Sim. Mas por que eu vou nesse evento? Tem que ir, porque você tem que entender como que começa lá o seu trabalho, como é que é o loteador. Olha, é importante você conhecer o incorporador, a empresa que vai alugar o imóvel. A gente tem que ter proximidade, nós temos que estar juntos. E eu acredito realmente que o sindicalismo, as entidades de classe que representam cada setor, são a porta de entrada para que a gente possa realmente crescer e estar sempre melhor. E é muito interessante essa fala, né, Cássia? Com certeza, nesse momento que a gente vive um individualismo muito grande, né? Muitas vezes pessoas trabalhando sozinhas ali em frente ao computador. Isso, no home office, e não conhece nem o parceiro da própria empresa, né? Exatamente. Então, falar em associativismo, nessa força coletiva, nesse momento, é de uma importância, assim, fundamental para vários aspectos Sim. da vida, né? E quebra uma lógica, talvez você concorde, Ludmila, que é a lógica da concorrência, simplesmente, né? Ah, meu concorrente, então vou manter distância. Ah, aquele ali é de uma outra área, mas está muito próxima da minha, pode ser um problema. Não, é encontrar soluções nisso. Ah, é isso. A vida acontece no ao vivo, né? É isso. Esse novo caminho de comunidade, de encontrar seus pares, de trocar, de sorrir juntos, de contar perrengue juntos, isso tudo constrói a nossa trajetória. A gente tem diversos pontos, nós temos mais de 350 mil produtores na nossa base, 55 Nossa, é mil eventos muito. acontecem em tempo real. Como que eu faço esses produtores criarem comunidade? Como que eu faço para eles trocarem? Porque a educação, ela transforma. Quando você compartilha a sua experiência, ouve a teoria do outro, ou a prática do outro, isso transforma o seu negócio. Então, quando a gente pensa nessa pluralidade, eu acho, do conteúdo, da educação, a gente vai para vários caminhos. A gente levou agora há pouco para Londres, no SXSW, que é um evento de criatividade, inovação. Levamos vários produtores para que eles vivam na prática o que é aquele evento. Como que a gente traz aquilo para o Brasil? Como que eles compartilham isso com produtores menores? E aí a gente cria esses programas. Nós temos um evento chamado Simplifique também, que gera essa comunidade, a gente convida eles para ter essa troca. Então, eu acredito que, como você trouxe, é isso, a troca da vida ao vivo, do ouvir, do sair de frente do computador e ter conexões, abrem portas que a gente jamais imaginaria, abre parcerias que a gente jamais imaginaria. Com certeza. Não Agora, é? me faz pensar no seguinte: a empresa, né, Simpla, tem uma base digital, né? A gente Sim. e está espalhada, né? Por aí, mundo afora. Então, existe também um desafio nisso internamente para que essa mentalidade esteja realmente presente entre os funcionários? Eu acho que é o que a nossa marca mais oferece é isso, é a compra do digital para viver o ao vivo. Ah, que É bacana. a compra de um teatro em casa para eu chegar lá e arrepiar. É uma compra de um show para eu olhar aquilo ali, aplaudir e falar: nossa, meu sonho era estar aqui com o meu artista. Ou um evento cultural, ou seja, um evento de espiritualidade, ou até mesmo esportivo, que agora ronda por aí, né? Então, eu acho que a gente parte muito desse ponto. Começamos no digital, mas levamos para a vida ao vivo, que é onde ela acontece mesmo. E me parece que isso dialoga muito com outros setores, né? Comércio, serviços, imobiliário também, porque a gente começa olhando um apartamento para comprar, a casa própria aqui, né? E é a experiência, o evento de conhecer, de ver ao vivo, né? Exato, porque eu falo que não existe a compra do imóvel sem o cliente ir lá. A gente faz naturalmente o vídeo, faz ali a chamada ao vivo, passeia com o cliente, tem lá a visita virtual, perfeito. Eu acho que isso poupa muito tempo do cliente Com na certeza. escolha. Antes ele visitava 20 imóveis, hoje ele pode visitar 3. E ali ele fazia a sua opção final.
Mas é isso, acho que o mundo começa no virtual e depois ele vem realmente para o presencial. E é Hoje importante a gente ter é. essa passagem, né. Hoje quase todas as compras, né, se a gente for pensar, desde um eletrodoméstico, passando por um imóvel, até uma roupa, né, viagens, tudo a gente passa pelo digital primeiro, então essas parcerias aí são fundamentais. E o digital veio para facilitar a vida da gente. Eu falo que a pandemia trouxe naturalmente muita dor, muitos problemas, mas trouxe também muito aprendizado, né? E a gente teve que crescer e desenvolver outras potencialidades para poder se manter vivo, literalmente. Então, assim, o mercado imobiliário ele se transformou muito nesse período, principalmente. Ele já vinha na tendência de começar no digital, mas ali foi um ponto realmente fundamental, foi ali que se fez toda a mudança. Com E a certeza. gente teve a oportunidade mesmo de vivenciar esse virtual e agora a gente tem esse prazer de estar no presencial, né. Ai, com certeza. A nossa visão mudou muito, né, de lá para cá e tem sido acelerado. Agora, quando a gente fala em parceria, claro, a gente precisa estar falando também de confiança, de respeito, de credibilidade, né. Quais são os desafios que a gente encontra em parcerias ainda, assim? Quais problemas, né, questões é que a gente deve estar atento mesmo? Legal. Cássia, me complementa, por favor. Mas eu acho que ROI é o nome do jogo quando a gente pensa em negócios, não é isso? Eu preciso ter um retorno sobre aquele investimento, seja investimento de tempo, seja um investimento estratégico de parceria mesmo, eu te entrego algo, você me dá algo em troca. E quando a gente pensa em parcerias, a gente não precisa pensar só no negócio do business. Existe o meu parceiro hoje que é um influenciador, é meu parceiro. O meu produtor é o meu parceiro. O meu homologado, aquelas pessoas que conectam a minha tecnologia, é o meu parceiro. As pessoas que revendem, né, o sentido de os bookers, né, que encontram artistas e trazem, eles também são parceiros. Então, quando a gente pensa nesse sentido, eu acho que o que a gente nunca pode tirar de mente é sempre pensar: essa parceria está viável para os dois? Caso não esteja, o melhor caminho é vamos sentar e vamos reavaliar isso? Que é aí que eu acho que é a grande quebra de paradigma. A gente não precisa encerrar a nossa parceria. A gente pode reavaliar a nossa parceria para que fique estratégico para os dois. Então, acho que é esse ponto. Primeiro, ter clareza de quais são os indicadores daquela parceria, o que os dois querem ganhar com aquilo, está vantajoso para os dois, e, se necessário, reavaliar, sentar, ter uma boa conversa e seguir em frente como parceiros. Parece até terapia de casal, não é não? É, tem que ter uma DR de vez em É, quando, né. não é? Mas eu acho que nas parcerias a gente precisa de ter regras claras. Acho que isso é fundamental, porque quando você estabelece como você quer trabalhar, como que você, quais são seus valores, quais são os seus princípios, e ali você se alinha, aí fica muito mais fácil da gente seguir em frente. Tem um case nosso do Secov com o Simpla que é muito interessante, que a gente é nós somos parceiros, né, claro, e nós fomos fazer um evento e eu tinha que contratar alguns palestrantes. E um dos palestrantes que na hora que eu fui contratar, o Simpla falou: "Não, esse não, esse não pode". Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "Não, tudo bem, pode. Só que tem o seguinte, ele tem um problema conosco aqui, que nós vamos precisar Uhum. de resolver". O palestrante falou assim: "Então vamos trocar de parceiro". Eu falei: "Não, mas aí comungou com os meus princípios". Sim. Você resolva primeiro os seus problemas com o Simpla, que aí nós vamos seguir com a sua contratação. Mas se você não conseguir resolver, realmente eu não quero que você palestre para a gente, né. Aham. Então, eu acho que existem certas regras básicas, de compliance mesmo, que elas precisam ser colocadas de forma bem clara, para que a gente possa realmente dar, continuidade às parcerias. Com certeza absoluta, senão aquilo fica no campo subjetivo, Exato. e aí pensa, né: "Poxa, eu esperava isso de você". Não, mas isso não estava no nosso acordo ou, né, de que forma às vezes para nós pode parecer, como se diz, pode parecer, assim, até óbvio, "Não, não vou quebrar uma parceria", mas para outros não, então é bom que isso esteja acordado, né. Sim, com certeza. Pensa, se a gente tem que renovar nossa parceria de relacionamento, de amizade, imagina de negócios, né?
É Não, isso, revisitar sempre. com certeza. E imagino o desafio para a Fecomércio, porque são muitos segmentos, Nossa, você né? nem imagina. Né, olha, a Fecomércio de Minas Gerais, hoje ela representa, o comércio de os serviços e o turismo. Então, nós temos aí uma infinidade. O estado nosso é muito grande, gente, né, é Imenso. Um imenso. país, É né? um país inteiro. Então, a gente tem essa representatividade grande de muitos setores. Você imagina que o comércio, tudo que ele abrange, os serviços, tudo que ele abrange, o nosso turismo, que graças a Deus vem só crescendo. Só crescendo. Então, são muitas as empresas de diferentes áreas que a gente está ali representando e precisa para representar não é fácil, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que entender cada uma daquelas pessoas, daqueles empresários que estão ali, quais são as suas dores, eu nem gosto muito dessa palavra, mas É, é isso, é, né, quais eu são os também. seus problemas, quais são os seus desafios, para que a federação possa ajudar a resolver. O propósito da federação é que a ponta, o empresário lá da ponta, ele tenha uma boa performance, ele tenha sucesso no seu negócio. Então, para isso, ele tem que fortalecer os sindicatos, para que os sindicatos possam fortalecer os seus empresários que representam. Então, a gente tem um trabalho grande, e aí sim, para a gente poder fazer uma pactuação bacana, a gente começa já nós temos que fazer uma CCT, que é a, a convenção de trabalho, né, para os empregados. Isso tem que ser feito lá atrás. A federação tem que fazer uma que atenda a todos esses setores, para que as empresas possam contratar com tranquilidade, ter uma boa relação com o Sindicato dos Trabalhadores, no caso, a Fecomérciários, e a gente tem uma excelente relação, porque o nosso maior capital é o capital humano. Então, começa por ali. A gente tem que ter um bom investimento nesse setor, de ter essa boa relação, deixar regras claras para que as empresas possam ter boas pessoas trabalhando e satisfeitos com o que estão prestando, né? E Com recebendo, claro. certeza. Você fala em capital humano, essa importância imensa que existe no momento de inteligência artificial, onde só se fala em inteligência artificial. Como a inteligência artificial atravessa tudo isso? E gostaria de ouvir a opinião das duas, né, claro. Vamos lá. Então, eu acho que assim, a gente, da mesma forma que a gente estava falando, que a gente vivenciou essa mudança do virtual para o presencial, presencial para o virtual, e a gente acabou fazendo um bom casamento, né? E a gente tem um equilíbrio excelente e uma serve à outra. Nós também estamos agora vivenciando, graças a Deus, a chegada da inteligência artificial, que ela vem para facilitar a nossa vida. Mas sem uma inteligência humana para fazer o prompt certo, a coisa não funciona. Então, a gente tem que realmente aceitar essa mudança, não adianta negar. Nós temos que sim, absorver e aprender e ensinar as pessoas que estão trabalhando conosco a ficarem prontas para receber e trabalhar melhor. Eu acho que o tipo de trabalho vai sendo modificado. Ontem, na Fecomércio, nós tivemos a oportunidade de receber o consulado da Índia, num trabalho que nós fazemos também de fazer um intercâmbio bilateral de comércio. E nós estávamos falando como que é difícil lá, eles precisam criar empregos. Então, ainda existe a pessoa, o assessorista de elevador, ainda existe uma pessoa só para abrir porta de loja, porque eles precisam criar empregos. Olha E, só. ao mesmo tempo, eles são ponta na tecnologia. Olha que Que contrassenso. que É, contrassenso. Mas o número de pessoas que existe hoje lá, a população é tão grande e o desafio do desemprego é tão grande que eles ainda precisam ter empregos que a gente já nem ouve falar aqui no Brasil mais. Aqui no Brasil e no mundo inteiro, nós vamos ter que reinventar muitos trabalhos que vão deixar de existir. Lá na Índia ainda pode existir um assessorista de elevador. Aqui no Brasil, naturalmente, isso já não é necessário. E a gente vai tendo que modificar tanto novos empregos que vão aparecer, novas opções de trabalho que vão aparecer, e nós temos que nos preocupar também
em alterar a legislação, porque até bem pouco tempo você não podia entrar num elevador se não tivesse um assessorista, porque estava na lei. Então, nós temos também que nos preocupar em adequar a legislação vigente hoje no Brasil para receber essa novidade que chega para facilitar a vida das pessoas, e nós temos que então receber com essa percepção de que muitas outras mudanças vão ter que vir junto com a chegada da Com inteligência certeza. artificial. Inclusive legislação trabalhista também, Com né? certeza. Que tem mudado muito. E você, Lud, qual a sua opinião sobre isso? Legal, sou suspeita para falar. Somos uma empresa de tecnologia, a gente ama tecnologia e a IA veio para ficar. A gente não precisa brigar com isso, né? Acho que é um ponto que a Cássia trouxe mesmo. E quando a gente pensa na utilização dela no dia a dia, para o colaborador, a gente realmente ensiná-los a usar da melhor forma, mas não só nesse sentido, mas também ensinar os nossos parceiros a usarem da melhor forma. Como que ela pode ser utilizada no dia a dia? Quais prompts os produtores podem usar na hora que ele estiver fazendo um planejamento do próprio evento? Como que ele pode, de fato, ganhar produtividade com essa tecnologia? Então, a gente parte muito por esse ponto. Claro que a nossa tecnologia já usa IA na parte de recomendação, oferecendo os melhores eventos que combinem com as pessoas, cada vez mais caminhando para a personalização. Isso, lá na Netmóveis, por exemplo, né, nós já usamos também para o atendimento, do público, então nós temos lá a nossa Nia, que ela faz todo o atendimento, ela já consegue, entender, ela já pesquisa a pessoa inteira, então, facilita muito o trabalho, a gente tem um atendimento muito mais assertivo, isso encurta o tempo, e eu acredito que hoje o maior ativo que existe no mundo é o tempo. Olha, o tempo a gente não compra na internet, a gente não compra nem na Araújo, que É. diz que tem tudo, não tem. Não tem. Tempo Então, não. tempo não. Então, eu acho que com a inteligência artificial, nós estamos entregando às pessoas mais tempo para que elas possam utilizar com a vida, para viver a vida, para fazer as coisas que elas gostam, enfim, para viver a vida em família, viver a vida ao ar livre, o que ela quer fazer com o tempo livre dela. E aquele tempo que a gente pode resolver os problemas, nós estamos aqui para isso, não é Com isso? certeza. E a inteligência artificial muitas vezes também nos garante um pouco mais de tempo, até para melhorar os nossos processos de trabalho, Sim, né? Porque a sim, gente se livra um pouco de atividades repetitivas. exato. Não é isso? E eu vejo que o sistema Fê-Comércio oferece muitas possibilidades, né, para as pessoas poderem compreender, aprender e exercitar a mudança dos seus trabalhos com a inteligência artificial, né, Cássia? Isso é maravilhoso no sistema, né? Com certeza. O sistema ele tem também o SESC e o SENAC, que é uma força incrível. Olha, eu falo que são joias que nós São temos mesmo. realmente. E nós podemos ali, ontem, por acaso, eu peguei um Uber para ir para a Fê-Comércio. Aí o motorista falou comigo: "Senhora está indo para a Fê-Comércio? A senhora trabalha lá?" Falei: "Também." Ele falou: "Ah, eu fiz um curso no Senac que mudou minha vida." Eu falei: "Ju, me conta." Ele falou: "Olha, eu fiz um curso de garçom há muito tempo, há 15 anos, e o curso foi tão bom para mim, porque ele não me ensinou só a servir comida, a servir bebida. Ele me ensinou a trabalhar, ele me ensinou a servir. E hoje eu faço aqui o meu trabalho como motorista de Uber com muito do que eu aprendi lá." Então, para mim foi essencial para a minha vida, como que mudou. Eu sou uma pessoa antes e outra depois do curso que eu fiz no Senac. Olha que Olha que legal. Olha, maravilhoso. isso é uma entrega para gente que não tem preço, né? É o resultado, É o né? Assim, é quando resultado. a gente vê, não, estamos no caminho certo. Eu tive a honra de conhecer o espaço dedicado ao conhecimento da área da saúde, da enfermagem. Gente, é assim, aqueles bonecos, né, que Você são viu? pacientes hiperrealistas. Onde a gente tem uma oportunidade dessa, É né? incrível, né? É incrível. Eu acho que assim, a Fecomércio de Minas, ela tem tido a oportunidade de fazer investimento em tecnologia para que a gente possa oferecer realmente um melhor aprendizado aos alunos, tanto do SESC quanto do SENAC, né? Ali a gente pode, gente, é uma
é incrível. E também a gente dá a oportunidade dos empregados das empresas que são representadas pela FEComércio, pelos nossos sindicatos, de utilizar todos os serviços que são oferecidos, os serviços de saúde, né? A gente tem aí, incrivelmente, exames que muitas vezes no SUS não tem os aparelhos que a gente tem lá, né? Pois é, olha só, né? Isso aí é maravilhoso mesmo. E é tão bacana quando a gente pode ter orgulho dos nossos parceiros, Ah, né? demais, né? Lúdia? Acho que vocês devem se sentir assim como a gente É vê quando a isso. Cássia fala do Simpla também, né? É ótimo saber. É bom, né? Quando a gente realmente, a nossa marca, o nosso produto movimenta, né? Movimenta o outro, movimenta a economia. Então, isso pra gente é gratificante, acho que A essa é a gente palavra. precisa, acho que se identificar um pouco no trabalho que o parceiro oferece também, Sim. né? Assim, ter aquele olhar e dizer, não, esse aí eu quero ter ao meu lado, né? Olha, a gente percebeu, a gente acredita tanto nessa questão da parceria, que nós, durante a pandemia ainda também, nós percebemos como que nós precisávamos fazer mudanças aqui dentro de Belo Horizonte. E aí nós unimos mais de 80 entidades de classe dos mais diferentes setores para fundar um conselho de desenvolvimento da cidade, organizando a sociedade civil para que a gente possa planejar Belo Horizonte para 2050, para a gente se transformar na melhor cidade da América Latina para se viver e se investir. Então a gente conseguiu colocar FIENG, FEComércio, OSENG, e a gente coloca todos os sindicatos que você puder imaginar, Secov, Sinduscom, OAB, CREA, CAL, Não é ASBEA. fácil juntar todo mundo, que esse pessoal não tem tempo, né? Olha, e a gente consegue porque quando voltamos a falar, né, quando a gente tem princípios iguais, valores iguais e propósito único, tudo fica diferente e fica fácil. Então eu acredito muito, realmente, que as parcerias hoje é que vão mudar o mundo, é que vão fazer com que a gente possa avançar para o mundo que a gente quer, Nossa, fechamos aqui com É chave de isso. ouro, né? É isso. não Sensacional. é? Com É certeza, isso. Cássia. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um bate-papo maravilhoso, inspirador, né? A gente sai com aquele quentinho no coração, vontade de conhecer tudo um pouco mais. Foi um prazer tê-las aqui. Fica aqui o convite para conhecer melhor a FEComércio, o SESC, o SENAC, também o Secov, claro, as nossas parceiras também da Netmóveis e o CODESE. Fica o convite também para que vocês possam conhecer um pouquinho desse planejamento para que juntas possamos fazer a diferença na nossa cidade. Isso aí, obrigada pelo papo, foi excelente, é isso. Parcerias geram conexões da vida ao vivo. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. E para você também que acompanhou a gente até aqui, eu deixo o meu muito obrigada. Como nós vimos, as parcerias são fundamentais, né, para a gente crescer, se consolidar no mercado. Seja você um empreendedor, gestor, colaborador, esse universo é fundamental e existe espaço para construir relacionamentos que geram muito valor, impulsionam também o crescimento. Agora fica um convite, né? Ao final desse episódio, você pode pensar em como se tornar parceiro de quem você deseja. Pode ser uma empresa do seu setor, um cliente, um fornecedor. O importante é dar o primeiro passo, continuar sempre em movimento, né? E, claro, compartilhe a sua experiência aqui com a gente. Vai ser tão importante conhecer a sua história. Então é isso, pessoal. Nós vamos nos despedindo. Eu convido a vocês também, né, para conhecerem todos os nossos episódios, continuarem acompanhando aqui os nossos assuntos inéditos. Você sempre vai ter insights muito importantes para que o seu negócio, a sua empresa possa crescer. Siga a gente nas redes sociais, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima.